Nós fizemos essa afirmação diante de um gigantesco material probatório, coletados através de inspeções carcerárias. É importante dizer que o Conselho Penitenciário do Estado é um dos conselhos mais antigos a nível de Brasil, é um conselho que tem a natureza consultiva e de fiscalizar. Ele faz parte da fiscalização carcerária do sistema carcerário do Estado do Pará. Ele é formado por 6 instituições fortes e independentes. São hoje 9 conselheiros, 3 assentos da OAB, Ministério Público Federal, Ministério Público do Estado, Defensorias Públicas da União e do Estado e Conselho Regional de Medicina. Então, este conselho é um conselho independente, ele tem uma natureza vinculada à secretaria que hoje ele tem fisicamente, ele tem uma sala fisicamente. É um conselho que faz as atividades todas as quintas-feiras. Então, é um conselho muito importante. E por que o Conselho Penitenciário fez essa afirmação e tem a convicção que estão acontecendo torturas, e torturas graves, físicas, psicológicas? A população carcerária do Pará está num estado permanente de tortura. Antes de nós conseguirmos adentrar nos presídios para iniciar as inspeções carcerárias, tem como uma das missões institucionais primordiais deste Conselho, foi necessário recorrermos à Justiça. O Ministério Público Federal expediu uma recomendação, depois entrou com uma ação civil pública assinada por 16 procuradores federais da República do MPF Pará. Existiu uma audiência, porque antes mesmo de estourar Altamira, já estava um tensionamento muito grande com esses familiares dessa população carcerária. Mas que indícios assim você pode apontar de tortura? Bom, nós primeiro recebemos as denúncias antes de entrar no cárcere, uma quantidade gigantesca e dramática de denúncias de familiares, de presos que estavam saindo do sistema, de servidores. Então, o Conselho Penitenciário começou a fazer escuta de todas essas denúncias. O Ministério Público Federal estabeleceu um canal oficial institucional para que tanto esses familiares, como servidores do sistema concursado, como próprios presos que saem todo dia do sistema, pudessem estar, inclusive de uma forma sigilosa, prestando esses depoimentos. Nós mesmos acompanhamos grupos de mulheres de presos até o Ministério Público Federal. Essas denúncias, eles relatavam que tipo de... Que a população carcerária estava sofrendo os diversos tipos de torturas físicas, estavam sendo espancados com cacetetes, com choques, estavam passando fome, estavam dormindo no molhado, estavam sendo torturados psicologicamente, xingados, ameaçados de morte. As mais diferentes tipos de tortura física e emocional. Quando nós tivemos a audiência e nós tivemos a decisão de um juiz federal que derrubou uma portaria inconstitucional que violava toda a advocacia do Pará, que é importante frisar que a SUSIP expediu uma portaria inconstitucional que proibia a entrada de todos os advogados nos cárceres de Belém do Pará. Então, essa audiência, ela derrubou esta portaria, ela deu direito aos advogados, à advocacia, de voltar a entrar, aos órgãos de inspeção carcerária de fazer o seu papel de inspeção carcerária, e o COPEM é um desses órgãos que tem essa função primordial de fazer a inspeção carcerária por lei. O Conselho Penitenciário do Estado, ele provém da Lei de Execução Penal, que é uma lei federal. Existem conselhos penitenciários em todos os estados do Brasil. Quando vocês foram fazer essa inspeção, o que vocês encontraram? Bom, nós iniciamos pelo Presídio Feminino, pelo CRF em Ananindeua. Nós encontramos um holocausto elevado à milésima potência de tudo aquilo que aqui fora nós já tínhamos recebido de denúncia. Nós encontramos centenas de presas com padrões de lesões físicas, centenas de presas cuspindo sangue, assistimos presencialmente presas tendo crises de epilepsia. É importante frisar que todos os presos e as presas dos presídios onde nós adentramos foram filmados e fotografados com autorização dos mesmos. A comitiva seguiu um protocolo de inspeção carcerária do CNJ, do Conselho Nacional de Justiça. Isso é mantido em segredo de justiça. Essas imagens, quando elas são divulgadas para a imprensa, elas são editadas para resguardar a integridade dessa população carcerária que já está tão massacrada. Então, nós encontramos presas lá, que inclusive uma estaria cega, teria perdido uma das visões de tanto spray de pimenta. Centenas de presas deram o mesmo depoimento de que elas foram colocadas nuas assim que a Força de Intervenção Federal
adentrou no CRF por agentes da FITIP, homens. Isso é muito grave, porque existem protocolos específicos para a população carcerária feminina. Elas estavam descalças, e as notícias que a gente chega até nós, apesar dos órgãos estarem trabalhando, elas ainda continuam descalças, a maioria dormindo na pedra, a maioria com lesões de padrões físicas, muitas com feridas com pus, e no momento que essa comitiva chegava e detectava as presas que estavam cuspindo sangue, que estavam com feridas expostas, a gente chamava a enfermaria da Casa Penal, muitas presas com nádegas, com marcas de formigas, que muitas delas disseram que foram colocadas em formigueiros. A SUSIP alega que as presas 64 presas teriam feito exames de corpo de delito e esses exames deram negativo. Bom, essa parte do laudo é muito importante esclarecer para a imprensa e para a sociedade. Primeiramente, a primeira leva de laudo que nós pedimos, nós pegamos presas de forma aleatória da listagem da cadeia, porque quando nós adentramos, como eu disse, centenas de presas estão lesionadas e elas têm padrões de lesão físicas, além das torturas emocionais, que é muito mais difícil, que nenhum laudo detecta, né, a tortura emocional. Então, quanto essa primeira leva de laudos, nós sabíamos que na primeira leva viria presas que não atestaria lesão, porque é importante que a sociedade saiba que laudo não é o único meio probatório e não pode ser. Os laudos de todos os MLs a nível de Brasil, eles são formados por quesitos objetivos, que estão inclusive defasados por lei. Então, a primeira leva que nos encaminharam, muitos vieram com lesão, sim. Uma coisa é o laudo atestar lesão, outra coisa o laudo ter capacidade técnica e legal para atestar tortura. E na segunda leva de laudos, que nós não recebemos oficialmente até hoje, inclusive foi noticiado na imprensa de uma forma tendenciosa, essa questão dos laudos, tá? Então é bom que se frise isso, inclusive na reunião que a gente teve com o Mecanismo Nacional de Tortura, que faz essas inspeções carcerárias a nível de Brasil e que percorreu todos os estados por onde a FITIP passa e deixa esse rastro de tortura, de holocausto para a população carcerária e que isso reverte para a sociedade como um todo, essa também é uma grande preocupação que a gente tem. Inclusive, existem publicações do Mecanismo Nacional de Tortura que esteve aqui, inclusive dialogamos, e eles mesmos disseram: os vídeos e as fotos são meios de provas e devem ser. Os laudos não são e não podem ser os únicos meios probatórios. Além do mais, são um indício importante, não? São indícios importantes, mas não são os únicos meios de prova. Outra coisa, como eu disse e reafirmo, os laudos têm quesitos objetivos que estão defasados por lei. Então, uma coisa é o laudo atestar lesão, outra coisa é o laudo ter capacidade legal e técnica para atestar tortura. Os laudos atestaram lesão? A primeira leva que nós temos, muitos laudos vieram com lesão. A primeira leva. A segunda leva, nós não tivemos acesso até hoje. E depois nós nem pedimos mais essa parte de laudo, porque é muito complicado essas presas irem fazer exame de corpo de delito, inclusive conduzidas pelos possíveis torturadores. Entendeu? E esses laudos, objetivamente, eles são quesitos objetivos que estão defasados por lei. Isso não é só no Pará, é nível de Brasil todo. Então, essa comitiva nem está mais pedindo laudo. Nós estamos trabalhando a inspeção carcerária com um mecanismo de filmagem e de fotos, que está à disposição, nesse momento, dos órgãos de uma forma sigilosa. Já foi para o Conselho Federal da OAB Nacional, do Conselho Federal, está à disposição do Ministério Público Federal, tá? E quando a gente divulga essas imagens, esses vídeos, é de uma forma editada, para preservar a integridade dessa população carcerária. O que o COPEM espera com essas denúncias? Bom, o que o COPEM espera, primeiramente, é que os órgãos do Estado façam uma grande reflexão, porque é uma questão que a verdade e a justiça precisa prevalecer, o princípio da dignidade humana precisa prevalecer. Nós, enquanto colegiado do Conselho Penitenciário do Estado, que faz parte da fiscalização carcerária, nós estamos cumprindo a nossa missão institucional. Então, precisa ser respeitado essas instituições, que são instituições fortes e independentes, elas precisam ter esse trabalho através do COPEM, do Conselho Penitenciário, respeitado, porque isso é previsto numa lei de execução
é previsto numa lei federal, e a gente espera que os órgãos do Estado possam fazer uma grande reflexão, que haja justiça, que seja averiguado, que seja apurado, que os responsáveis sejam responsabilizados, e que, se isso não acontecer no Pará, nós estamos indo para as esferas internacionais. O secretário Jarbas Vasconcelos acusou o COPEN de ter sido omisso nos últimos 4 anos. Isso é absurdo. Eu acho que ele não tem conhecimento, esse senhor, de como funciona o COPEN, nem o que é o COPEN, nem a natureza do COPEN. Eu quero dizer que esse colegiado, ele é um colegiado formado por instituições sérias, independentes, por autoridades muito sérias, muito ilibadas, não são autoridades qualquer, representantes de todos os órgãos são autoridades ali que estão gabaritadas, acostumadas a labutar nessa seara dramática, que é muito mais uma missão de vida, de cumprimento do que qualquer outra. Eu posso dizer que eu estou no Conselho Penitenciário através do assento da Ordem dos Advogados do Brasil desde 2017. Esse conselho, ele sempre cumpriu de forma independente a sua função, que é a principal, é a fiscalização carcerária. Então, ele desconhece o trabalho deste conselho. Inclusive, antes mesmo de eu estar neste conselho como conselheira, eu já conheci o trabalho desse conselho, porque eu labutei há 8 anos na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é onde esse conselho fisicamente existe, trabalhando também com denúncias de violação de direitos humanos. Então, eu já acompanhava de fora, entrei em 2017. Em 2018, eu quero esclarecer para a sociedade e para todos os órgãos de execução penal que eu fui eleita de forma direta, independente. Quem vota não é governador, não é nenhuma autoridade, não é nada de política. Foi aberta a eleição para a presidência do COPEN dentre os membros do colegiado. Cada membro ele é indicado no colegiado do COPEN pelo chefe da sua instituição. Portanto, é um colegiado independente. E eu fui eleita presidente desse conselho penitenciário de forma unânime pela totalidade dessas autoridades que representam as diversas instituições que são independentes: OAB, MPF, MPE, Defensorias Públicas da União e do Estado e Conselho Regional de Medicina. É uma eleição interna entre o colegiado e de forma independente. O ato administrativo que nomeia o presidente do Conselho Penitenciário do Estado, que é pelo governador do Estado. Então, ele não confunda a política com o papel institucional e com trâmites de como é feita a eleição interna do presidente deste colegiado. Você se sente independente para atuar? Total. Me sinto total, porque eu fui eleita de forma direta por este colegiado, por representantes das diversas instituições que são apartidárias. Há algum tipo de problema pessoal seu com o secretário ou perseguição política partidária? Olha, eu vou ser muito sincera. Desde o início do ano, isso é público em Belém, que existe uma rixa entre ele e a OAB. Eu faço parte da gestão da OAB, estou no assento do Conselho Penitenciário pelo meu assento da OAB, só que o Conselho Penitenciário do Estado, ele não é a Juliana Fonteles OAB. Ele é um colegiado de 6 instituições, além da OAB, MPF, MPE, Defensoria Pública da União, Defensoria Pública do Estado e Conselho Regional de Medicina. Então, as decisões do colegiado não são da presidente da Juliana Fonteles OAB, mas é de um colegiado. Eu fui eleita, eu sou a presidente, eu tenho prerrogativas como presidente, mas as decisões e as deliberações deste conselho, é bom que se frise para a sociedade e para todos, é decidido coletivamente. É decidido coletivamente. Qual a sua opinião sobre o projeto de lei que pretende dar a presidência do COPEN automaticamente para o titular da SUSIP? Completamente imoral, ilegal, inconstitucional. Como é que o atual senhor superintendente da SUSIP quer ser presidente do conselho que fiscaliza ele mesmo? É piada. Beira todas as faltas de limite da inconstitucionalidade, da imoralidade pública. E é surreal, é imoral, ilegal, inconstitucional e surreal. Ele não pode ser presidente de um conselho que fiscaliza a própria gestão que ele representa hoje, na pasta que ele representa, e o próprio sistema carcerário. Isso é inconstitucional, é ilegal e imoral. A atual direção do COPEN pretende ir à justiça contra o projeto? Se passar, né, esse projeto ele chegou a toque de caixa de uma forma muito rápida no parlamento.
Nós já sabíamos desse projeto, que ele existia desde o início do ano, e que no que concerne ao COPEN, nós já tínhamos essa análise, nós já tínhamos inclusive um parecer quanto à ilegalidade, à imoralidade pública, à inconstitucionalidade. Nos chocou ele ter chegado tão rápido no parlamento, no momento que o COPEN foi o protagonista dessas denúncias do sistema carcerário do Pará, junto com o MPF, a OAB e a DPU. Isso nitidamente é uma retaliação, só que além de retaliação, é um desrespeito ao Estado Democrático de Direito, é vilipendiar todas essas instituições, é vilipendiar um conselho sério, nobre, formado por diversas autoridades ilibadas que estão lá representando suas instituições e que são instituições sérias, independentes e apartidárias. Então, esse projeto, quando chegou ao nosso conhecimento, só teve manifestação, eu digo, pública, do deputado Bordalo, que é o presidente da Comissão de Direitos Humanos, que entrou com uma emenda que já está na CCJ do Poder Legislativo. Ele propôs uma emenda sugerindo alterações em relação a vários aspectos no que diz respeito ao Conselho Penitenciário. Está em debate, né? E nós sabemos que vai ter uma votação pública na sessão ordinária da LEPA terça-feira. As denúncias de tortura no sistema penitenciário do Pará levaram à ação do Ministério Federal, que levaram ao afastamento cautelar do coordenador da Força Tarefa. No entanto, agora há pouco caiu essa liminar. Como é que você avalia essa derrubada da liminar? De uma forma lamentável. Lamentável porque este senhor, ele cometeu uma série de atos de improbidade. Isso está na própria ação que pediu o afastamento dele na liminar. Tem indícios muito fortes, né? Ele é o chefe da Força de Intervenção Federal. Isso não enfraquece a tese de que há tortura? Não, de forma alguma. De forma alguma, porque cada juiz, cada cabeça uma sentença. E nós temos um material probatório gigantesco de vídeos, de fotos, de que esta população carcerária está vivendo um momento dramático, um estado permanente de tortura. Nós entramos, antes de sermos barrados novamente, tanto a Advocacia do Pará quanto os órgãos de inspeção carcerária, nós conseguimos coletar um arsenal gigantesco, autorizado pelos presos, de depoimentos, de vídeos, de fotos, inclusive, é bom frisar, com a presença de um membro do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Everardo Patriota esteve aqui, atual vice-presidente da Comissão Nacional de Direitos Humanos, que labuta nesta pauta carcerária há 30 anos, entendeu? Então, assim, houveram vários desrespeitos desse senhor, desse agente ligado ao DEPEN da FITIP, com autoridades da inspeção carcerária, que agora não é o caso de eu entrar aqui em detalhes, mas fora isso, existem outros indícios que estão nas ações e nos procedimentos que pediram o afastamento dele e que foi deferida uma liminar. Então, é lamentável que agora essa liminar tenha sido derrubada. Mas isso independe da comprovação das torturas, até porque, no nosso entendimento, essas torturas elas estão comprovadas. A população carcerária está sofrendo um estado permanente de tortura, estão passando fome, estão dormindo na pedra, estão descalços, sem material de higiene, estão apanhando. Juliana, para uma parte considerável da sociedade brasileira, o fato de a população carcerária sofrer esse tipo de tratamento é considerado natural e até desejável, porque se cometeram crimes, espera-se que eles tenham esse tratamento. O que recado você daria para essa parcela da população? Eu diria, para a sociedade como um todo, como advogada, como defensora de direitos humanos e como cristã, nós somos a favor da organização do cárcere, nós somos a favor da retirada de drogas, de armamento, de enfrentar o crime organizado, mas jamais à base de torturas. Não é você torturando, ainda vivemos um Estado democrático de direito. A gente está vivendo um momento gravíssimo a nível de Brasil, que as instituições estão sendo desrespeitadas, nós ainda temos uma Constituição Federal. O princípio da dignidade humana precisa ser respeitado. E isso é uma grande reflexão para a sociedade, porque eu preciso combater e organizar o cárcere através da ressocialização que se dá através da educação e do trabalho. Hoje as facções criminosas, elas dominam os presídios do Brasil inteiro, a gente sabe disso.
E como é que eu vou recuperar, trazer um preso de volta? É torturando, é massacrando? Não se pode fazer isso. Uma pessoa, ela comete um crime, ela tem que pagar a pena dela com dignidade humana. E eu tenho que ter um sistema carcerário onde esse preso ele possa se reconstruir enquanto cidadão, enquanto ser humano, para que ele possa voltar para a sociedade. Não para que ele entre lá no cárcere, faça um doutorado para o crime e não saia, porque a maioria não sai, porque a maioria não tem medicação, a maioria é torturado, é massacrado. E quando sai, faz um doutorado lá dentro para o crime. Nós precisamos resgatar essas pessoas. O ser humano, ele é possível que ele seja resgatado, que ele seja transformado e que ele volte para a sociedade. Eu queria dar um recado que eu aprendi como cristã, que o mal não se devolve com o mal. Tortura é inadmissível no Estado Democrático de Direito. Nós temos uma Constituição, nós temos leis. A tortura, ela só vai revoltar muito mais essas pessoas que estão lá dentro. Elas precisam ser ressocializadas através da educação, do trabalho, para que elas se tornem pessoas melhores, para que elas possam se transformar e voltar para a sociedade, para suas famílias. Muitos deles clamaram para nós que querem se ressocializar, mas que eles precisam ter oportunidade de trabalho e de educação no cárcere para que eles possam retornar para a sociedade. Então, direitos humanos não defende bandido, nós defendemos o princípio da dignidade humana. E a dignidade humana, ela deve prevalecer numa sociedade onde existem leis, onde existe uma Constituição. Não se pode tolerar tortura de forma alguma. Não se pode tolerar tortura. Isso é inaceitável. Essa população carcerária, ela tem que cumprir a pena dela. Nós temos uma lei de execução penal, que é uma lei federal, onde ela dispõe sobre os direitos e os deveres do preso. Até os familiares desses presos estão sendo, de uma certa forma, torturados fisicamente, emocionalmente, quis dizer. Porque saiu portarias até determinando a roupa que essas pessoas, que os familiares têm que visitar os seus presos, os seus familiares presos que estão lá no Complexo de Americana e nos outros presídios. Esses familiares muitas vezes são maltratados, são humilhados. Então, e fora todo o estado de pânico que hoje essa população carcerária de familiares está vivendo, onde o Estado não consegue dar conta de dar medicação, de dar alimentação adequada, e os familiares também não podem levar, até porque é obrigação do Estado. Então, se é obrigação do Estado, por que há quase, eu acho, 70 dias que a Força de Intervenção Federal entrou, por que essa população carcerária continua descalça, dormindo na pedra, dormindo no molhado, passando fome, sem material de higiene? O COPEN tem ido lá nesse período? Fomos, e nós constatamos tudo isso. A equipe de inspeção carcerária constatou com os olhos e com as imagens coletadas presos dormindo no molhado, presos dormindo na pedra, com feridas, pedindo socorro, pedindo pelo amor de Deus, clamando, que muitos pensam até em tirar suas vidas. Tem vários depoimentos que me marcaram e me chocaram. E agora eu lembro de um especial de uma mulher no CRF dizendo que ela tem 3 filhos aqui fora e que ela já pensou em tirar a própria vida dela, porque ela não aguenta mais, que peça às autoridades que façam alguma coisa, que eles querem pagar a pena deles e se recuperar através da educação, do trabalho, de melhores oportunidades. Mas eles estão sendo massacrados, torturados. Então, isso já foi afirmado até pelo nosso presidente da OAB Pará, que é incontestável o estado de tortura. Esse material probatório, ele é gigantesco e fica nítido e fica claro a existência das torturas. Existem depoimentos de servidores concursados da SUSIP que prestaram depoimento anônimo no MPF, de presos que saíram do sistema e que foram até o MPF prestar depoimento. Então, o Brasil é signatário de vários tratados internacionais que defendem direitos humanos. O Brasil, nosso país, é signatário de vários tratados internacionais que defendem o princípio da dignidade humana. Então, a organização do cárcere, o enfrentamento ao crime organizado, não pode jamais se dar através de tortura, até porque isso vai massacrar e matar essa população carcerária que está dentro dos presídios e pode trazer uma conta muito alta aqui para a sociedade aqui fora. Porque por onde a FITIP passou, e agora está acontecendo recente no Ceará,
a sociedade aqui fora, porque a situação, a conjuntura carcerária, ela está completamente ligada à segurança pública. Então, essa conta pode vir aqui para fora, para a sociedade como um todo. Pessoas inocentes aqui podem pagar por tudo que está acontecendo lá dentro do cárcere. Então, a segurança pública ela fica comprometida também com essa população carcerária de Belém do Pará, está sendo massacrada. Não existe um procedimento específico da FITIP, isso é a nível de Brasil. Eles não têm procedimento. O Mecanismo Nacional de Tortura veio ao Pará, fez um pronunciamento escrito, ainda vão concluir o relatório. O relatório do Mecanismo Nacional de Tortura, ele converge com o mesmo resumo, com o mesmo entendimento e posicionamento da OAB Pará, do Conselho Penitenciário do Estado. Será que todos estamos errados? Não é possível isso. A gente quer paz no cárcere, a gente quer paz no cárcere, a gente quer paz para a sociedade do Pará, mas não à base de tortura.